dia, graça e paz, meus irmãos. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:3. É uma alegria poder orar pelos irmãos. Nesse grande desafio, nessa cruzada de oração que temos feito, eu tenho uma perguntinha só para os irmãos refletirem. Tenho eu me disciplinado para crescer no conhecimento de Deus o suficiente para estar sensível ao mover do Espírito Santo na minha vida e na vida da minha comunidade? Na nossa cruzada de oração já oramos incessantemente por alguns, e agora no 26º dia de nossos devocionais, orando cada um incessantemente por muito. Chegamos ao 5º dia da nossa semana do crescimento espiritual e ao 3º dia de nossa cruzada intercessória. Se você ainda está conosco, louvado seja Deus por sua vida, por sua perseverante disciplina. O apóstolo Paulo faz uma oração em sua carta aos Romanos e diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhe um espírito de unidade segundo Cristo. Diga-nos uma coisa: não tem certas ocasiões em que o texto bíblico parece escrito como se o autor estivesse referindo-se exclusivamente para você naquele exato momento de sua vida? Pois acredite que para nós este Romanos 15:5 veio da parte do Espírito se encaixar como uma luva em nossa presente realidade, como crentes e como igreja. Consideramos, pois, a ministração de um, que é o apóstolo Paulo, para o crescimento de alguns, que é a Igreja Batista Conexão. Então começa por você, meu irmão, por um, orando, intercedendo, pedindo a Deus compaixão, pedindo a Deus graça para que muitos sejam beneficiados, que se refletirá com certeza na vida de muitos. Talvez em Eldorado Sul, Guaíba, Camaquã ou mais onde Deus quiser, a fim de que eles todos creiam. Não existe em nosso entendimento ação que se encaixe melhor no momento que estamos vivendo do que perseverar. Sem sombra de dúvida que a perseverança é a ferramenta mais importante e eficaz que podemos lançar mão. O apóstolo Paulo se preocupava com a perseverança dos irmãos e orou em sua carta aos Tessalonicenses, dizendo: o Senhor conduza o coração de vocês ao amor e à perseverança de Cristo. Que o Senhor conduza o coração e que a perseverança de Cristo são palavras de comando de tão alto impacto, não só nos imemoriais tempos do apóstolo Paulo, como igualmente em nossos atribulados dias. Você, em algum momento de sua caminhada na igreja, já parou para refletir só um pouquinho a respeito da mensagem que veio de Deus através do púlpito, chamando a nossa atenção para um projeto que o Espírito plantou no coração da liderança da igreja local? Qual a dimensão você tem dado à visão de ganhar a nossa cidade para Cristo? Que parte você considera caber nesse ministério? Nós não sabemos de você e da sua realidade pessoal ou ministerial quanto a essa visão que Deus nos tem dado, mas que nos diz respeito, tem tudo a ver com a mensagem do apóstolo Paulo aos Efésios. Oro para que com a sua gloriosa riqueza Ele nos fortaleça no íntimo e no seu poder, por meio do seu Espírito. Efésios 3:16. Preste atenção no que o Espírito diz à igreja e que transborda na primeira das ações que Paulo ora em favor dos seus. Paulo não convocava os efésios a orarem,
Paulo não convocava outras pessoas a orarem pelos efésios. Paulo toma a iniciativa e assume a responsabilidade e se apresenta diante de Deus em intercessão pelos muitos irmãos de sua amada igreja, que era Éfeso. Não espere ou permita que outra pessoa ore em seu lugar. Cada um de nós, ele se reporta ao acordo com o respectivo e específico propósito. A sua expectativa é de que cada um esteja pronto para atender o seu chamado e investir daí na vida de alguns, a fim de que cada qual fazendo a sua parte, todos saiam ganhando. Na igreja e na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como ele mesmo orou, ainda na cruz, em favor dos que o haviam machucado até a morte, e morte abominável. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. Jesus, o justo, a quem não foi imputado nenhuma falha, mesmo sendo castigado pelo que não havia feito, teve a maturidade espiritual para interceder em favor dos mesmos que o haviam flagelado. Sim, nós sabemos que em nenhum de nós há tamanha capacidade de perdoar, mas precisamos olhar para a estatura de Cristo, olhar para aquilo que Cristo fez e pedir graça para que a gente possa agir como Ele. E Abraão atendeu e tornou-se Abraão pai de muitos. A obediência de Abraão a Deus o tornou pai de muitos. E ao longo de uma caminhada de perseverança, obediência e intercessão diante de Deus. Pois é, intercessão por si e pelos muitos, que o Senhor gerou a partir de um só homem, feito nós e feito eu e feito você. Irmãos, nós temos grandes desafios na nossa vida, na nossa maturidade espiritual. A maturidade espiritual, ela vem quando nós nos chegamos e conversamos e temos Deus na nossa intimidade. Quando Deus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, Ele está te chamando para a intimidade. Porque o quarto de uma casa é o local da intimidade. Tenha intimidade com o teu Senhor. O desafio prático para hoje, meus irmãos, é assim. Ore por toda a igreja plantada em nossa cidade. Ore pelas autoridades, pelas famílias de todos o que podemos influenciar com o nosso testemunho e com a nossa fé. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Romanos 15, 5. Que esse versículo fica arraigado na tua mente, no teu coração, e que você persevere, que você recobre os ânimos, que você tenha um espírito em unidade, sabendo que você não está sozinho, intercedendo pelos muitos de nossa cidade. Que Deus os abençoe. Até amanhã. E eu saúdo os irmãos com um grande, maravilhoso abraço virtual. Amém.